Olá pessoal, estamos aqui para ver nesse videocast aspectos do Brasil colonial, desde quando os portugueses chegaram, o contato com os índios, a montagem de um sistema de produção, um sistema administrativo e além de aspectos sociais e do cotidiano. É isso que nós vamos abordar nessa parte 1. Bom, quando os portugueses chegaram aqui, os índios que habitavam esse território, eles tinham uma estrutura econômica e técnica de baixo nível. Isso não no ponto negativo, mas era a forma que eles viviam. Então eles não formavam uma civilização, como os incas, os maias, os astecas. Eram nômades, seminômades e tinham na guerra algo parte da cultura deles. E não por disputa de comércio ou de terras, coisas assim. Um costume que eles tinham era, algumas tribos, a antropofagia, o canibalismo. Isso se explica por alguns pontos. Seria a forma deles, comendo um inimigo, prisioneiro, adquirir a força desse inimigo. Uma outra explicação é que quando eles comiam esse prisioneiro, eles estariam vingando a morte de antepassados. A morte de pessoas que poderiam ter sido mortas por esse guerreiro ou por membros da tribo dele. Outra explicação é que, ao alimentar do corpo, eles interromperiam uma série de reencarnações possíveis para esse guerreiro. Então seria uma alma a menos, um guerreiro a menos para a tribo inimiga. E não por gosto, por cardápio. Não tem nada a ver. Bom, os portugueses chegaram, fizeram contato com esses índios de forma amistosa. E aqui está a carta de Pero Vaz Caminha, que relata esse primeiro encontro. E o que eu quero destacar nessa carta é um ponto que ele fala para o rei: Majestade, olha, eu achei tudo muito bonito aqui, as terras, as árvores, só que nada de muito interessante que a gente possa explorar aqui. O que eu vejo de mais interessante é salvar essa gente. Quando ele fala salvar essa gente, ele está querendo dizer cristianizar, catequizar os índios, trazer os índios pagãos para a religião católica. Bom, começamos com o período pré-colonial então, de 1500 a 1530. O próprio nome diz pré-colonial, é quando o Brasil não será efetivamente colonizado. Portugal mandou para cá expedições exploratórias que navegaram pelo litoral, vendo o que acharia de interessante aqui. E o que eles acharam, de imediato, foi o pau-brasil. Uma madeira que serviria para várias coisas, construção de móveis, mas principalmente tinha um valor interessante como corante, que extraía-se um corante vermelho que seria usado para tingir os tecidos produzidos em Flandres. Bom, instalaram por aqui feitorias que eram locais de armazenamento, locais fortificados de armazenamento dessa madeira. Seria para uma estada provisória deles aqui. Eles guardariam essa madeira, logo eles colocariam nos navios e iriam embora. Então as feitorias não eram locais de moradia fixa. Bom, como que eles exploraram essa madeira? Pela troca, pelo escambo com os índios. Eles davam algumas quinquilharias a esses índios e os índios forneciam então a madeira para os portugueses. Isso era chamado então de escambo. Esta é a região de exploração do pau-brasil. Reparem bem, uma vasta área pelo litoral, que está aqui em verde escuro, e aqui corresponde à Mata Atlântica. Começou aí a devastação da Mata Atlântica, com a extração do pau-brasil. Portugal mandou para cá também expedições militares para policiar o litoral, para evitar que estrangeiros ocupassem a terra ou tirassem as riquezas daqui. E o que essas expedições encontraram? Franceses contrabandeando o pau-brasil. Isso levava a uma ameaça. E se os franceses começam contrabandeando o pau-brasil, mas depois resolvem se fixar à terra? Esse é o problema. Portugal poderia perder essa terra. Foi aí então que, a partir de 1530, o rei de Portugal ordena a ocupação da terra, a colonização. Para quê? Para garantir
a posse dessa terra, porque não bastaria descobrir, teria que ocupá-la. Pelo princípio do utiposidetis da época, o dono não é quem simplesmente descobre a terra, o dono é quem ocupa, quem coloniza, quem valoriza a terra. Então, Portugal poderia perder uma terra que seria útil. Esse foi o fator determinante, garantir a posse da terra. Isso explica por que começar a colonização aqui a partir de 1530. Antes disso, os portugueses não sentiam muito a terra ameaçada, mas a partir de agora, sim. Um outro fator que pode ser considerado é a decadência econômica de Portugal, com a perda do monopólio comercial das especiarias das Índias. Um outro ponto, ocupar a terra abriria a possibilidade de encontrar metais preciosos. A Espanha já havia encontrado em seu território. E Portugal, fixando pessoas aqui, poderia montar uma empresa que desse lucro para Portugal, compensando então a perda do monopólio comercial das Índias que Portugal tinha. E, ao mesmo tempo, essas pessoas aqui poderiam encontrar metais preciosos, o que seria extremamente valioso para Portugal. Portugal manda a primeira expedição colonizadora em 1531, que foi comandada por Martim Afonso de Souza. E ele funda no litoral de São Paulo, hoje do estado de São Paulo, ali o primeiro núcleo de povoamento, que foi a vila de São Vicente. A forma de ocupar e administrar a terra escolhida por Portugal foi o sistema de capitanias hereditárias, implantada em 1534. A capitania seria uma extensa faixa de terra que ia do litoral até o meridiano de Tordesilhas. Claro que eles não vão ocupar essa faixa toda para o interior. A ocupação ela vai se dar aqui pelo litoral, e basicamente pelo litoral do Nordeste, e um pouco ao sul, né, com a capitania de São Vicente e outras que vão tentando se implantar por aqui. Vamos falar de alguns aspectos dessas capitanias. Primeiro, os documentos. Depois, as características. E aí sim, nós temos uma dúvida para responder. O documento que dava posse da capitania era a carta de doação. Lembrando que doação aqui, entre aspas, porque de fato não era do capitão donatário a terra. Ele receberia o direito de administrar. Ele não poderia vender as terras. Bom, o que ele poderia e não poderia? Isso é estabelecido num outro documento chamado foral, que estabelecia direitos e deveres, tanto do donatário como do Estado. Então, o donatário ele tinha o dever de vir para cá, ocupar a terra, estimular o desenvolvimento, a ocupação, trazer pessoas para cá, doar terras, ele poderia. Ele não poderia vender. E ao Estado, o que caberia? Ao Estado, ele deveria dar essas terras, doar essas terras e teria o direito depois de cobrar os impostos, os tributos. Vamos ver então as características principais desse sistema de capitanias hereditárias. Ele é um sistema descentralizado. Cada capitão donatário administra a sua capitania conforme o seu desejo, o seu intuito, o seu estilo. Cada capitão donatário reporta-se diretamente a Portugal. Não existe um órgão aqui na colônia que centralize isso. Cada unidade, cada capitania, então, é autônoma. De fato, o que nós vamos ter? Várias colônias aqui no Brasil. E cada um vivendo por si. Bom, a dúvida que fica é o seguinte. Quem vai bancar, então, os custos da colonização? Ora, já deve ter ficado claro que são particulares. Em especial, a baixa nobreza portuguesa. Esses homens que vêm para cá para ocupar as capitanias e as sesmarias, que são as terras dessas capitanias, são pessoas que tinham uma certa posse. Recebem um título de baixa nobreza portuguesa, muitos para virem para cá. Outros vêm porque querem fugir de perseguição na Península Ibérica e aplicam aqui os seus capitais. Então, o Estado não banca a colonização. Quem banca a colonização são particulares, em especial a baixa nobreza portuguesa. As capitanias elas são divididas em grandes fazendas. Essas fazendas eram chamadas de sesmarias, latifúndios. O que vai se plantar aqui? A cana-de-açúcar. E aí, por que a escolha pelo açúcar? Bom,
Temos um primeiro ponto, o clima. Chove muito, principalmente no Nordeste, clima úmido, quente, isso é ótimo para a cana-de-açúcar. O solo do Nordeste, de Massapê, de Massapé, muito bom para a cana. A experiência anterior que Portugal já tinha em ilhas do Atlântico, Açores, Madeira, com a produção de açúcar. Pesou também a facilidade de transporte. Era um produto que se colocaria em caixas, não era perecível e aguentaria então essa viagem para a Europa. Agora, um fator determinante para ser o açúcar, a plantação de cana-de-açúcar, é o alto valor que esse açúcar tem no mercado europeu. É o mercado consumidor. Ou seja, a lógica mercantil aqui é que determina a produção de açúcar. Não adiantariam nada os fatores anteriores se o açúcar não tivesse um alto valor na Europa. E era uma especiaria muito bem cotada. Tinha que valer a pena. Para vir para cá alguém, nessa distância toda da Europa, tinha que ser para produzir algo que fosse muito rentável. Bom, o trabalho vai ser o escravo. O trabalho livre, ele não foi adotado em larga escala pela escassez e alto custo que teria esse trabalho, para manter aqui a base de trabalho livre. O número também de pessoas que seriam necessárias, Portugal não teria como fornecer isso. E, além de tudo, seria muito caro manter esse sistema. A empresa já começaria com grande dificuldade. Além disso, ele sendo livre, ele poderia facilmente largar o latifúndio aqui e em busca de terras, porque havia muita terra disponível. Então adotou-se o trabalho escravo. Primeiramente, do indígena. O índio será caçado e levado para essas fazendas como escravo, para poder plantar cana e produzir açúcar. Mas, em larga escala, foi o escravo africano o adotado. E a pergunta que fica é o seguinte, poxa, por que não o índio? Bom, o índio, ele era comercializado aqui na colônia. Ele não dava lucros para os metropolitanos. Os metropolitanos, jogando essa mercadoria aqui, eles poderiam ter lucros com o tráfico de escravos. Isso era muito interessante para a burguesia portuguesa. E até para o governo, que ficaria muito mais fácil taxar, cobrar tributos sobre o tráfico de escravos do que sobre índios comercializados aqui na colônia. Então, diversos argumentos podem ser dados, mas infundados. Devemos pensar, então, a utilização do africano como escravo no Brasil dentro dessa lógica mercantil da época, os lucros que ele daria para a burguesia portuguesa. Bom, tivemos então a montagem da colônia com base no latifúndio, a grande extensão de terra, a cismaria, a monocultura da cana-de-açúcar, o trabalho escravo do africano e a produção em larga escala voltada para a exportação. Esse sistema, com esses elementos, tem o nome de plantation. A plantation foi a forma que os portugueses acharam para explorar a terra aqui no Brasil. Tudo que a colônia vendesse, ou tudo que ela comprasse, deveria ser de Portugal, deveria passar por Portugal. Isso é o monopólio ou exclusivo comercial. Esse monopólio foi estabelecido pelo que se chama de pacto colonial. De fato, muito mais uma imposição metropolitana do que um pacto, um acordo entre colônia e metrópole. Mas é isso, o monopólio comercial, então, era o exclusivismo, o exclusivo da metrópole sobre a colônia. O que a colônia fosse comprar, teria que comprar dos portugueses. O que ela iria vender, deveria vender para os portugueses. É esse monopólio que vai permitir o enriquecimento da metrópole em cima de uma produção colonial. O que os holandeses faziam nesse processo colonizador? Qual seria o papel dos holandeses? Eles eram parceiros dos portugueses. Os holandeses, então, eles vão financiar produtores agrícolas, vão emprestar dinheiro para que produtores montem seus engenhos, comprem seus escravos e produzam açúcar. Bom, até aí Portugal não acha ruim, não tem porquê, né? Porque o capital holandês está financiando uma produção, uma colônia que é de Portugal e que vai dar lucro para Portugal. Afinal de contas, quanto mais se produzir açúcar aqui, mais lucro para Portugal. Agora, vamos entender depois
por que os holandeses financiaram? Bom, eles transportavam açúcar. Uma boa parte desse açúcar era transportado por holandeses. Os holandeses já começam ganhando aí, no frete, cobrando para transportar esse açúcar. Lá na Europa, eles compram esse açúcar dos portugueses e refinam, transformam esse açúcar em grãos menores e mais claros. Um açúcar que tem maior valor de mercado. E aí sim, eles vendem e entregam esse produto pela Europa. Daí você entende o interesse dos holandeses em financiar a plantation brasileira. Quanto mais açúcar e de melhor qualidade se produzir aqui no Brasil, maior será o lucro dos holandeses ao fazer esse comércio na Europa. Então, eles ganham substancialmente quanto mais se produz açúcar aqui no Brasil. A colônia não era só açúcar. Imagina que toda a terra era de latifúndio, mas não. A maior parte das terras eram de médias, pequenas propriedades. Vamos ver então outras atividades econômicas exercidas na colônia, como a agricultura de subsistência. Terras em que eles produziam alimentos para fornecer para as vilas, para os engenhos. Também em algumas dessas propriedades ou em algumas vilas se fabricavam as ferramentas, os utensílios necessários, instrumentos de trabalho que seriam utilizados em diversas atividades, inclusive, claro, no engenho. A criação de gado foi uma outra atividade paralela à do açúcar. O próprio açúcar precisava desse gado, então é criado em algumas partes do engenho e depois em fazendas específicas de criação de gado para fornecer esses animais para o engenho. Plantação de fumo para troca, para escambo de escravos lá na África, isso principalmente na Bahia. Um subproduto da cana que era aguardente, a pinga, e que também era utilizada para troca por escravos. O algodão também foi plantado principalmente lá na região do Maranhão. E quando se plantava o algodão, quando se tinha oportunidade era para exportação, mas também para fazer aqui sacos para colocar os produtos, ou então para fazer as vestes dos escravos. Essa produção de algodão é para um algodão muito rústico, muito simples, que, claro, não concorria com aquele tecido vindo da Europa.